Clube FM. Daqui, tríplice fronteira para o mundo. A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, uma excelente manhã de sábado, hoje dia 22 de julho de 2023. Manhã linda de inverno, temperatura é de 20 graus. Não é temperatura de inverno, né? Não para esse horário aqui, agora são 8 horas e 1 minuto, então realmente uma temperatura um pouquinho mais alta, mas a gente já sabia que isso ia acontecer. E como o meu entrevistado me falou, disse que o tempo lá fora tá maravilhoso, tá muito bonito. Eu que cheguei muito cedo, fiquei nos estúdios, então eu vou na dele, vou confiar que realmente o tempo está lindo e a promessa de uma manhã está se desenhando, então a promessa de uma manhã maravilhosa. Para você que está em nossa companhia nas ondas do rádio 100.9, você que está nos nossos aplicativos, muito obrigada pelo carinho da audiência e nos permitir entrar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho e também no seu carro. Muito obrigada pelo carinho e audiência e estamos com mais um Medicina e Saúde no ar aqui na Rádio Clube FM. E o nosso convidado de hoje, ele nasceu em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, mas cresceu em Foz do Iguaçu. É um iguaçuense de coração. E a profissão dele é cirurgião dentista. É muito estudioso, mas muito estudioso mesmo, muito dedicado, e nas suas veias corre o empreendedorismo. De quem eu estou falando? Dr. Faisal Ismail. É quem vai abrilhantar a nossa manhã aqui no Bom Dia Clube. Espero que você fique com a gente, que você curta muito, você que é empreendedor, seja da área da saúde ou não, fica conosco porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida e nas suas decisões. Então bora lá, porque o meu convidado está aqui, vai ser um grande prazer essa manhã. Bom dia, Dr. Faisal, seja bem-vindo. Bom dia ao Clube Saúde, ao programa, né, que traz evidências na nossa área, e para mim é uma satisfação estar aqui com você. Prazer é nosso, porque eu sei que vai deixar a nossa manhã enriquecida, cheia de informações e muito conteúdo interessante, e o melhor, é gratuito. É gratuito, isso aí, vai lá. É isso mesmo. Eu queria que o senhor começasse contando para a nossa audiência um pouquinho sobre a sua formação. Por que odontologia? Bem, resumindo, né, eu tinha 15 anos, 14 para 15, e eu tinha muita admiração pelos profissionais da área já, né? Até eu já falei uma vez, o Dr. Shigeru Kaminigakura, que é o coordenador de odontologia da UDC, ele foi uma das pessoas assim, e a ex-esposa dele, né? São pessoas brilhantes e que me inspiraram muito a tomar essa decisão, e eu sempre gostei, né, da área de saúde. E aos 15 anos eu defini, eu vou ser dentista, né? E minha mãe e meu pai, né, comerciantes, brincavam, tá, vai, né? E aí foi onde eu comecei, então, a buscar essa rota, né? Que normalmente sempre seguia pela família, né? Se tem alguém na família, tem um tio, tem, né, um pai e tal, normalmente vai. Por que eu falo isso? Porque não é recentemente a formação, né, dessa turma um pouquinho mais lá de trás, normalmente vinha de família, ia passando de pai para filho, alguém da família e tal. Então, realmente é porque era uma grande paixão e uma admiração. Exato, eu era a ovelha negra da família, né? Porque todo mundo tem lojinha, todo mundo comerciante, né? Aquele processo, né, que eu sempre gostei do comércio, sempre trabalhei na loja desde os 11 anos de idade. Saía do colégio, balcão atrás, mochila atrás do balcão, almoçava com meu pai na loja e seguia vendendo, normal. Muito argentino na época, né? Tô falando de década de 80 e 83, 82, né? Então a gente sempre teve atividade no comércio, e isso fez com que a gente tivesse assim, uma evolução bem interessante na área de saúde. Perfeito. E qual foi a sua universidade? Qual foi a universidade escolhida? Eu sou da primeira turma de Londrina, da Unopar, né? Em 1994, quando eu me formei.
Da primeira turma. Da primeira turma da Unopar. Então a gente inaugurou aquela faculdade, né? Hoje uma potência, uma das maiores do mundo, é a Unopar, né? E que teve, assim, brilhantes professores, porque ela é formada pela cátedra da UEL. Então toda a cátedra da UEL era a formação da base inicial da Unopar. E foi fantástico, né? Perfeito. Doutor, em relação à sua formação, quando que foi que o senhor se formou? Qual foi o ano mesmo da sua formação? Eu me formei em 94, né? Quando eu me formei na época, podia-se fazer pós no último ano já. E eu já comecei a pós no último semestre do último ano. Então eu fiz na USP em Bauru, minha primeira pós, né? E aí eu fui dando sequência em Bauru mesmo. E como é que foi recém-formado? Foi em que ano? 94. 94. Como é que foi o profissional Faisal recém-formado? Como começou a trabalhar? Como começou a trilhar? Na verdade foi um perrengue, né? Porque eu não tinha dinheiro, meu pai com poucas condições na época, né? Então eu trabalhava como estagiário em 3 clínicas, sem remuneração, mais pelo aprendizado. E ia para Bauru a cada 15 dias para fazer o curso. A gente, naquela época, eu tinha um consórcio, e esse consórcio foi sorteado, então de janeiro até outubro eu não tinha consultório. E naquele momento, o sorteio do consórcio, mais uma grana que meu pai ajudou, eu abri meu consultório, né? Então foi ali que eu comecei, no edifício Marajoaras, sala 101. Foi onde, ao lado do Dr. Carlos Alba, meu grande amigo, nós fomos vizinhos um bom tempo, e ali foi onde eu comecei a minha clínica individual, né, com uma cadeira profissionalmente. Então formou em 95, 96, 97, 98, buscando especializações e trabalhando em outras clínicas como colaborador, como um funcionário. Exatamente. E aí depois montou a sua clínica, o seu consultório. Eu montei meu consultório no final de 94, né? A clínica particular do Dr. Faisal, né? Em 98 eu montei a Ortoplan, em sociedade com o Alessandro Schwertner, né? Que é o meu sócio até hoje, né? 25 anos de sociedade. E no começo, então, foi um perrengue danado. Era seu consultório mesmo, mas ainda assim prestando trabalhos em outras clínicas? Ou não? Eu trabalhava só na minha clínica e eu tinha um diferencial, assim, competitivo muito grande, né? Eu não tinha hora para começar nem hora para acabar. Então, naquela época, né, tinha muitos chineses, árabes, japoneses, indianos que vinham para Foz através do comércio, né? E naquela época eu atendia 6 da manhã, 5h30, 10h30 da noite, domingo de manhã, domingo à tarde, sábado. Então não tinha limite para horário. O cara falava, tal hora, posso. Então essa disponibilidade foi me dando uma carteira diferente de pessoas, né? E lógico, né? Sempre quando o táxi é depois das 18, bandeira 2, né? Se é fim de semana também. E a mesma coisa também, eu fazia esses ajustes nos preços por ser horários diferenciados, o que é normal em qualquer área. E a gente tinha, assim, um ganho maior, uma margem maior por isso, né? E foi me dando, assim, uma diferenciação na qualidade dos clientes. Porque um fala para o outro, né? O marketing boca a boca é o mais forte, e aí vai consolidando o seu nome, né? A sua marca. E qual foi o momento do despertar de essa clínica virar uma franquia? Né? Como é que foi o despertar do empreendedorismo? Porque ali estava o cara que queria fazer dinheiro, trabalhar, estudou. E como é que foi que nasceu o empreendedorismo? Legal, o empreendedorismo nasceu lá atrás, com 11 anos de idade. A franquia em si foi na primeira grana que eu juntei quando me formei, eu fui para os Estados Unidos e Canadá, né? Fiz uma viagem para estudar, fiz alguns cursos, inclusive com a maior autoridade mundial em crescimento craniofacial, Dr. Vanderlinde, já falecido, mas quem trabalha na área de crescimento craniofacial não tem como não passar por ele, né? E a gente, naquele momento no Canadá, eu conheci os atendimentos multidisciplinares, né? E esses atendimentos multidisciplinares foi onde veio a sacada, né? Falei, caramba, né? Nós temos lá no Brasil clínicas muito isoladas, muito individualistas, né? Com exceção do hospital, que é um ambiente multidisciplinar, a gente tem, assim, muita falta desse mercado. Aí eu voltei com aquilo na cabeça, no avião já vim escrevendo algumas coisas no guardanapo e rabiscando. E quando eu voltei para Foz, eu peguei e fui buscar no mercado aonde tinha isso. Aí fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui buscar, né? E assim, um piá, né?
Eu tinha 25 anos, né? 25 eu fui anos. buscar informação. E com toda a dificuldade, tecnologia, telefone, Que não ano que era existia, isso, né? doutor? 95, né? 95. Foi quando, tecnicamente, foi quando lançado o celular, né? Tinha aqueles tijolão, assim, startup, Verdade. que ele tinha uma cintura que lá, você andava, né? Famosão com aquele Nossa, negócio. não, quem tinha aquele era o Nossa nem Senhora, fala, né? é o Chicão, Ricão. É o Chicão, ó, é o magnata chegando ali, né? Ó. Então, a gente buscou informação nisso, né? E na época, né, tinha uma clínica em São Paulo fazendo esse tipo de atendimento e outra que era um sistema de plano de saúde. Eu fui conhecer as duas, conheci os proprietários, assim, educadíssimos, me mostraram, apresentaram. Aí eu voltei, né, e voltei na época de ônibus, voltei de ônibus e sentei na minha sala, lembro até hoje, eu fiquei umas 6 horas pensando e rabiscando, né? E ali foi quando eu desenvolvi a ideia, né, de criar a clínica Ortoplan. Não tinha marca, não tinha nada na época, né, mas o modelo, eu já identifiquei ali o modelo de negócio. De como seria. Exatamente, né? E com esse modelo de negócio tinha só um desafio, o dinheiro, né? O dinheiro, porque eu não queria montar qualquer clínica. Porque se a ideia era multidisciplinar, ela tinha que ser uma clínica térrea, grande e bonita. Se não fosse para impactar, eu ficava onde eu estava, porque a clínica era muito bem montada, né? Sim. E a gente tinha essa visão, né? E com isso, eu fui buscar uma pessoa de recurso para que pudesse me ajudar nisso, né? Foi onde, então, um amigo intermediário, eu estava em Bauru, né? Coisas da coincidência da vida, né? Eu em Bauru numa sala, aí daqui a pouco chega o professor coordenador, Dr. Renato, né? Chega e fala assim, escuta, você conhece o alemão? Eu falei, alemão? Eu não conheço o alemão, né? Aí ele falou, alemão de Foz, ele tá lá agora, né? Ele é de Cornélio, tá em Foz e tal. Eu falei, não conheço, né? Daí ele trouxe o alemão, né? Magrinho, polaquinho, altinho, hoje não é assim mais, né? Mas é meu sócio, eu posso falar. Então a gente se conheceu em Bauru, nunca vi ele na minha vida, nunca tivemos história, né, de amizade de infância. E eu contei para ele a ideia, né? Claro que eu não contei o projeto, contei a ideia, né? Daí voltamos a Foz, foi uma visita que eu fiz na clínica dele, aprofundei um pouco mais na ideia, ele já, como diz o outro, levantou as orelhas e ficou atento, né? Sim. E na terceira reunião a gente falou, vamos fazer, né? Deu 60 dias depois daquela reunião, a clínica estava em pé e aberta, né? Foi assim, muito rápido o negócio. E vou dizer para você, quando a gente inaugurou, assim, a gente tinha uma expectativa, ela foi exponencialmente 100 vezes maior, né, o resultado. Então foi assim, um impacto muito grande, porque naquela época... ela foi inaugurada ainda em 95? 1 de abril de 98. Abril de 98. Nasceu a ideia em 95... Nasceu a ideia ali... Na verdade, nasceu em 96 para 7. 96 para 7. Isso. E ela foi aberta dia 1º de abril de 1998. Isso. Lembre-se que, ouvinte, você que está nos ouvindo, você é empreendedor, você que está aí, né, pensando em tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que trilhar, pense que naquela época não existia a internet que tem hoje. Não tinha a tecnologia que tem hoje, os celulares, nada disso. Então, realmente era um mato a ser lenhado. Exatamente. E a gente foi quebrando pedra, né? Porque os desafios eram grandes. E quando a gente inaugurou, a gente tinha o desafio de fazê-la ser realmente coligada com outros profissionais. Então, a gente saía, eu lembro, toda quinta-feira de manhã visitar profissionais, era uma rotina. Visitava fonoaudiólogo, visitava fisioterapeuta, visitava otorrino, visitava neurologista, todos aqueles que integravam com a nossa área, para que a gente pudesse ter uma equipe diferente, né? E os profissionais achavam estranho a gente estar indo visitar eles, né? Porque não era normal. E essa quebrança de paradigmas foi trazendo para a gente uma cadeia de profissionais assim, muito sólida e muito fiel. E querendo ou não, reverbera o vai e volta, né? Você mandou um paciente, volta o paciente. Né? Você mandou e as pessoas começam a indicar para você. E aí começou os resultados serem surpreendentes, né? Como eu estava falando, naquela época, você colocou um aparelho a preço de um carro. Né? Era a preço de um carro. E a gente trouxe ao acesso o tratamento de elite. Né? E aí ninguém segura, né? Então virou algo assim muito legal e a gente conseguiu ajudar muita gente e milhares de sorrisos aí, né? Então a gente tem essa tranquilidade.
Doutor Faisal, naquele momento, lá em 98, unir essas pontas foi quase uma sacada, vamos dizer, uma sacada de gênio, porque não tinha em nenhum lugar aqui que juntasse isso, né? Que é o cuidado, realmente não é só o sorriso, não é só o dente. E ainda naquela época, a odontologia, ir no dentista, normalmente não era, nas cidades interioranas, era quando você estava com dor de dente que você procurava o sistema um dentista. público era extracionista, né? Ele tinha uma visão muito pobre, né? Por mais que tivesse um ou outro profissional com uma visão muito boa de prevenção, né, a maioria era extracionista. E aí trouxe nessa visão multidisciplinar uma das novidades, né, que a gente trazia o alinhamento da postura dos ombros, da postura do andar, da postura da cabeça, na orientação na mastigação, ou seja, a qualidade geral do paciente. E essa era a visão do nosso tratamento, né? Então, o nosso diagnóstico não era só olhar, aliás, nós quase não olhávamos dente. A gente olhava muito mais a postura. Quando o paciente já vinha andando, a gente estava fazendo análise nele. Então, tem um professor que chama Mariano Rocabado. Ele é de um dos países aqui da América Latina, onde foi o protagonista na técnica, né, dessa correção da postura, seja da coluna, da cabeça, junto com a mandíbula, né? É bem profundo o processo. E eu fiz todos os cursos dele. E na época a gente começou a implantar isso. E aí os fisioterapeutas começavam, né, a querer entender e foram buscar informação. E hoje tem vários aí que aplicam a técnica dele e outras, né, mais modernas. Mas aí começa a trazer um novo conceito de você olhar para o paciente e não olhar só para aquilo que ele veio querer fazer, né? Porque às vezes você vai no oftalmo, ele está olhando para você, para os seus olhos, e às vezes você tem tem uma pinta aqui anômala no rosto, e ele não fala nada. Não pode, né? Então a gente tem que olhar global. Se o paciente veio buscar o auxílio, às vezes não é só naquilo que ele está buscando, né? E se você tem a propriedade científica de você saber alguma coisa a mais, você tem que entregar para ele, né? Acho que isso aí é o mínimo que a gente pode fazer. Exatamente, doutora. E naquela época lá não se formava, não se graduava tantos profissionais na área da odontologia, muito menos medicina, hoje muito mais, mas odontologia também. E o número de profissionais habilitados com cirurgião dentistas hoje, no ano, lá em janeiro, eu tenho esse número de janeiro de 2023, a formação são que tem formado 383.996 profissionais formados em todo o território nacional. Sim, né? Estou falando de janeiro de 2023. Vamos voltar lá para 98, porque uma clínica assim, e para fazer toda essa expansão, precisava de profissionais. Como que foi achar profissionais? Porque na época não se falava de marketing, não se falava, né, de como fazer essa divulgação, né? A televisão era um veículo e o rádio eram dois veículos muito caros também nessa divulgação. Mas vamos ficar pelos profissionais, depois a gente vai para o marketing. Como é que era achar profissionais nessa área da odontologia? Nós na Ortoplan inicial, vamos chamar assim, nós éramos ortodontistas puros. Então, dentro da Ortoplan, nós não fazíamos limpeza, não fazíamos clareamento, nada. Só ortodontia. E a gente tinha uma rede de indicadores, né? Indicados e indicadores, ou seja, os profissionais que a gente mandava o paciente e ficava tranquilo que ele seria bem atendido, ter qualidade na entrega, né? Um preço justo, e a gente sabia o que ele ia receber lá. Ia voltar ao nosso cliente também, né? Então essa rede eram mais de 20, 30 profissionais, vários, né? Não tinha um, dois. Eles tinham essa fidelização com a nossa clínica em relação a esse atendimento e esse acolhimento a esse paciente. Até a gente conversava e dava palestrinhas, nós fazemos assim, até para qualificar esse cara melhor, para poder ter a mesma entrega no atendimento, né? Quando a gente começou então a introduzir o profissional para dentro da clínica, foi em 2004, 2005, quando nós começamos ali a entender que dentro da nossa clínica tinha que ter um ou dois profissionais, né? Foi quando começou a aumentar vertiginosamente os cursos de especializações no país. Você falando de números, a gente sabe que o Brasil, se você juntar o mundo inteiro, não tem o número de faculdades que o Brasil tem. O Brasil tem 616 faculdades de odontologia. É um absurdo, né? Um absurdo. Isso faz com que o volume de dentistas que saem por ano, em média 18 mil dentistas por ano formados, eles não têm mercado
aberto, né? A não ser que ele vá se isolar numa cidade no Nordeste, que ele vai se isolar numa cidade em Minas Gerais, né? Porque os números, até no Brasil, se você entrar no site do governo e buscar o IBGE, a parte de população, né? Você acha informações um pouco distorcidas ainda, né? E a gente tem essa dificuldade de posicionamento de faculdade nas regiões que faltam, porque não tem mercado. Então, o empresário que quer montar uma faculdade, ele vai aonde? Ele vai em São Paulo, Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, e ele vai inchando, né? E esse volume de inchaço faz duas coisas ruins para o mercado, né? Primeiro, solta profissionais desqualificados, né? E segundo, quando começa a ter cursos desqualificados, a mão de obra fica mais barata. Eu, como empresário, para mim às vezes é bom, mas para o cara que vai viver disso, não é bom, né? Então a gente sabe que isso faz com que você desmotive o profissional e ele passe a buscar outros negócios depois, ele passa a fazer outras atividades. Aí passou 5 anos da vida gastando, investindo num negócio que ele tinha como sonho e se frustra na hora que vai para o mercado, porque ele não consegue se alocar. Então aqui em Foz do Iguaçu, aproximadamente 600 dentistas, né? A gente sabe que não existe mercado para todo mundo saudável, né? Aí alguns se submetem a trabalhar por preços aviltantes, né, por diária, por mês e tal, e que tecnicamente não vale a pena, né? A gente até brinca, né? A gente fala assim, não dá nem para viver, porque a pessoa passa a fazer 2, 3, 4 profissões diferentes, sendo que o sonho dela era aquela, né? Então, às vezes, por falta de orientação, por falta de encaminhamento e também por falta de respeito dos conselhos, né? Eu gosto de falar muito sério disso, né? Os conselhos federais de odontologia que liberam tantas faculdades, né? De uma forma irresponsável, e isso faz com que a gente tenha que absorver isso no mercado de forma assim muito ruim, né? Nós somos uma rede, a Ortoplan é uma rede que absorve estagiários e acolhe estagiários de odontologia, porque a gente sabe da dificuldade que esse cara vai ter quando sair para o mercado. Então aquilo que a gente pode reverberar de auxílio para os estagiários, a gente não consegue absorver todo mundo, né? Sim. Mas a gente tem uma política de acolher. Muito grande, né? Isso, a gente consegue trazer a cultura já para esse cara do empreendedorismo, da parte comercial, um pouco do marketing, um pouco do cuidado da biossegurança, do zelo pelo cliente, de como ele tem que se documentar, coisas assim difíceis de você aprender na faculdade, né? Quase raro. Essa, inclusive, é uma das perguntas que eu tenho para fazer para o senhor, já emendando para o caminho que o senhor está levando a resposta, que dentro da odontologia e na medicina tem outros cursos, mas eu quero ficar só na área da saúde, que forma só o médico e o dentista cru. Lá dentro não ensina gestão. Como que o cara vai sair de lá para fazer a gestão de uma clínica? Como que ele vai fazer o marketing? Aí só o profissional cru. Isso é muito triste, né? Porque daí fica o aluno, o acadêmico que está ali na faculdade, ele fica refém de um Instagram, fica refém de um TikTok, né? E vê um monte de asneira aparecendo, né? E cai um monte de pegadinha, um monte de filtros, funis aí de venda e vai gastando dinheiro, né? Aí ele sai meio intoxicado com um monte de coisa, achando que pode fazer tudo. Sim. Né? E isso faz com que venha muita coisa ruim para o mercado. E querendo ou não, quando ele coloca a cabeça para fora da água, o que vale é o nome dele, a mão de obra dele, né? E conforme ele fala e ele não entrega, né? É bonito você pegar um vídeo de lente de contato, bonito você pegar um vídeo de clareamento e postar no teu Facebook. Agora entrega aquilo, né? Com qualidade, entrega com respeito, entrega com técnica, né? Então, assim, não é qualquer profissional que consegue fazer trabalhos de alto nível, a não ser que ele tenha feito bons cursos, estudado, né? É o que eu falei, bunda na cadeira, tem que estudar, não tem magiquinha, ficar vendo um videozinho, eu vou fazer isso aqui. Então a gente sabe que não é assim. A parte de saúde, ela não é tão simples como você pegar uma camiseta e falar, toma aqui. Ela tem mais profundidade. E esses profissionais que se formam, que estão buscando conhecimento, que estão estudando, que fazem... O senhor já contou para a gente, na abertura eu não falei das suas pós-graduações, porque eu deixei isso para que eu quero que o senhor conte para a gente das suas formações, dos seus estudos e por que o senhor foi buscando isso. Realmente é o estudar, o buscar e o se aprofundar. Dentro tanto de gestão, quanto de conhecimento, de profissionalismo, entender o que é a tecnologia, porque hoje a tecnologia, se nós compararmos a tecnologia de hoje, Dr. Faisal, com a tecnologia que o senhor se formou,
tudo, desde dos produtos que era usado aí Sim. para uma restauração do que é usado hoje, mudou tudo. É uma revolução, né? Uma revolução. Então, quando eu me formei, o primeiro computador que eu comprei era um 386, né? 100, 386-100, né? Porra, é um trator. Né? Hoje você pega o celular 1000 vezes mais, né? E dentro dessas formações, eu tenho 8 pós-graduações, né? E a gente... São 8 pós-graduação. As pessoas acham que é brincadeirinha, né? A gente tem que se dedicar para você ter um nível de conhecimento, para você atingir o sucesso, desde que você aplique isso. Também não adianta você ficar lendo 200 livros e não aplicar, né? Tem que estudar e praticar. Exatamente, não tem fórmula muito mágica, não. E dentro disso, inclusive agora eu me inscrevi numa pós-graduação que é sobre inteligência artificial para gestores, para empreendedores, da revista Exame, né? Fazendo um merchan aqui, né? Não, é uma maravilha. baita pós, né? Uma baita pós. Pós. Né? Coisa sobre inteligência artificial. Sobre inteligência E artificial. sobre liderança e utilização dessas ferramentas para os seus líderes, né? Porque eu tenho vários gerentes, eu quero entender como é que eu vou lidar com eles, com esse monte de coisa que estão lançando na nossa cabeça, né? Uma enxurrada de informação e a gente não está preparado para isso, né? Vem muito rápido. E eu preciso me inserir nesse negócio porque é o futuro, né? E é o que vai acontecer e é onde todo mundo, né, tem que aprender alguma coisa disso. Senão você vai ficar refém, né, de algumas pessoas de boa ou de má índole nesse mercado, né? E a gente sabe que dentro desses cursos que eu fui fazendo, muita coisa boa e muita coisa ruim você aprende, né? Quando você aprende a coisa ruim, você vai buscar a informação fora. E por isso a leitura, né? Então, assim, eu sou um voraz devorador de livros, né? Eu leio um livro cada 10 dias, então eu tenho uma biblioteca, eu compro por ano, 40, 50 livros, eu compro e deixo lá. Eu tenho que terminar isso aí. Então isso aí é um hábito, não é às vezes, né? É igual tomar banho todo dia, né? Igual a Cortella fala, né? Todo dia, né? Todo dia. Isso, então o hábito da leitura, para mim, ele é como eu respirar. Eu tenho que continuar absorvendo informação. E é sólido, né? Uma coisa sólida, não é pegando, como o senhor falou aí, no TikTok, no Instagram, modinha. Realmente, está saindo inteligência artificial, está aí já quase, né, para todo mundo. E está indo lá buscar um curso e fazer o conhecimento realmente. Para mim, eu tenho uma política uma especialização. Assim, do que eu ganho, né? 3% é em conhecimento, tá? Então, esse é investimento. Tá? Então esse dinheiro é sagrado para mim, é conhecimento, porque o meu estoque é minha mente. Eu não tenho caixas, né? Eu não vendo mercadoria, eu vendo conhecimento. Né? A habilidade manual é uma habilidade. Sim. Então se eu treinei, eu vou ter a habilidade, né? Mas o que eu tenho é o conhecimento. É igual o seu conhecimento, né? Então esse conhecimento a gente vai para qualquer parte do mundo, onde eu sentar sou eu, né? Então com toda a informação que eu tenho. E a gente traz isso, logo não tinha falado do livro, né? Com muita transmissão de informação. Eu gosto muito de fazer lives e passar informação. Não ficar o conhecimento. Eu não sou econômico, eu estou preparando um projeto aí muito louco, minha equipe está louca, né? Eu quero ver se eu consigo fazer 1000 lives sequenciais sem parar, né? De informação, né? Então, a primeira vez que eu estou falando aqui é um projeto ainda, né? Mas eu acho que o ano que vem vai rolar. Né? Então, eu quero fazer uma coisa inédita aí para a gente trazer à luz o conhecimento para muita gente. Ou seja, para você que está aí nos ouvindo, vai ser realmente um material excepcional para você também conhecer um pouco, entender e ter, né, acesso a esse conteúdo que o Dr. Faisal está há muitos anos estudando. Agora são 8h28. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Dr. Faisal. E para que você que está aí do nosso lado não saia daí, fique aí, porque é rapidão. É questão de você pegar aquele cafezinho que você passou lá na sua cozinha e voltar para você pegar a resposta dessa pergunta que eu acho que realmente muitas pessoas aí estão se perguntando. Qual foi o momento que aquele rapazinho lá de 95 formado, que colocou seu consultório, que teve um sócio, saiu da cadeira, né, de atender ali, de trabalhar na cadeira, e agora vamos fazer essa franquia. Vamos, quem foi o seu primeiro franqueado? Como que foi esse momento? Né? Eu quero que o senhor traga isso para a nossa audiência, porque às vezes tem gente ouvindo e dizendo assim, mas é tão difícil, eu mal consigo gerir o meu negócio aqui, o que eu preciso fazer? Eu acho que assim,
já deu para pegar que é estudo e conhecimento, mas a gente quer saber na prática como é que foi. Então, Legal. segura aí, doutor Legal. Faisal, que a gente Ótimo. vai para o intervalo e volta já. Show. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito de entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino del Este, agora no piso térreo do Shopping del Este. Atendimento das 10 da manhã a 1 da madrugada com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino del Este. Informe-se pelo 45 98821 9204. Um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras e agora um Medical Center de padrão internacional. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com. Muito mais do que cuidar da aparência, as cirurgias plásticas e os tratamentos estéticos ajudam a melhorar a qualidade de vida. Mas para que os resultados correspondam às expectativas, é preciso que o paciente procure um bom profissional. Confie em quem há mais de 20 anos atua com excelência no setor. Dr. Rogério Chimirri Pérez, especialista em cirurgia plástica. Agende uma consulta e tire as suas dúvidas. 45 3025 6768, Rua Rui Barbosa, 1753 Centro, Foz do Iguaçu. No Instagram, @Dr. Rogério Chimirri Pérez, CRM 20332, RQE 12431. 8h34. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, e estamos de volta com Medicina e Saúde, e hoje o Medicina e Saúde diferente. Nós trouxemos alguém que empreende, que tem empreendedorismo na veia, que é um conhecedor. Então, assim, a gente sempre fala aqui trazendo dúvidas, né, traz vários profissionais da área da saúde, e hoje a gente quis fazer o caminho contrário. Hoje a gente quis trazer alguém que sofre na pele, a formação, vai para o mercado, vai em busca dos seus pacientes, em busca de conhecimento. Como se forma esse profissional de medicina e saúde, aí, tanto na área de odontologia quanto médicos, para você que está nos ouvindo entender que eles também têm as mesmas dores que é um empreendedor normal e que está aí todos os dias labutando em nosso país. Mas, enfim, eu deixei uma pergunta para quem está ligando o rádio agora. Eu estou com o Dr. Faisal Ismail, né, que é cirurgião dentista e que é um empreendedor e está aqui junto com a gente na Rádio Clube FM. Então, para você que está ligando o rádio agora, não fica triste não, porque queria pegar toda a entrevista, vai ficar salva lá no nosso Facebook e também lá no portal da Rádio Clube, nosso portal de notícias, e também no YouTube. Então, fica tranquilo, mas acompanha aí porque o papo está muito interessante. Legal, né? Você perguntou sobre as franquias, né? Isso. Como que que momento que o senhor saiu da cadeira do atendimento e foi? Então, assim, nós montamos a clínica em 98, 1 de abril de 98, a clínica Ortoplan. Não existia especialidades odontológicas, a marca era Ortoplan, tá? Em 2003, eu e o Alessandro fizemos uma pós-graduação na FGV e ali nós desenhamos dois negócios, né? E ali que foi decidido entre eu e ele que eu ia seguir uma carreira empresarial e ele uma carreira acadêmica, né? Então, nós temos no Paraguai empresa na área educacional
E dentro dessa divisão, né, de atribuições, eu segui uma linha de conhecimento na área administrativa, marketing, gestão, pessoas, e ele seguiu especialização, mestrado, doutorado. Ele é PhD hoje, acho que é o único PhD da cidade em relação à ortodontia, então nível altíssimo. Ele faz correções literárias para o Canadá, Estados Unidos e outras revistas, né? Uma pessoa, só que ele é muito tímido, né? Eu preciso colocar gás nele. Tem que trazer ele aqui para conversar. Não, é uma sumidade, viu? Olha uma o sumidade, profissional, olha o alto gabarito em nossa cidade. A relação dele com o mercado da ortodontia mundial é alto nível, né? E chamado para palestras em vários países. Esse é o cara da cadeira que a gente brinca, né? E ali em 2003 a gente fez esse planejamento. Desenhamos então um negócio na área de saúde, que foi o primeiro coworking médico, acho que do Brasil, que é uma clínica que tem até hoje, né? E a gente desenvolveu a área da Ortoplan para o franchising. Ali nós começamos a rabiscar, né? Como é que seria, como é que vai e tal, papá. Em 2005, nós começamos então, em 2003 a gente fez um piloto, né? A gente começou em Cascavel com um amigo, né? A primeira franquia estabelecida. Então, implantamos em Cascavel, era ao contrário na época, né? Para quem não sabe, estou falando 20 anos atrás, vinham os médicos de Cascavel para cá e trabalhavam aqui de balde, né? E a gente subiu o rio. Até um dia, num posto de gasolina na estrada, achei um médico de Cascavel vindo, né? E ele falou: onde você está indo? Falou: para Cascavel, o que você vai fazer lá? Vou abrir uma clínica, você é louco? Tá subindo o rio? Falei: pois é, meu amigo, Piracema não é fácil. Calma, segura aí. E a gente foi lá, peguei um ponto lindo numa esquina, abri uma clínica linda e sucesso absoluto, né? Então, assim, a gente conseguiu desenvolver em Cascavel, que eu considero uma cidade muito exigente, né? Muito exigente. E a gente fez com que nesse mercado a gente fosse modelando muita coisa. Erramos muito, né? E a gente acertou muito também. E a gente ali começou a desenhar o modelo mesmo, fluxo de gente, sistemas para ser usado, perfil, ciclo do cliente, o perfil que nós íamos trabalhar de cliente, onde foi laboratório, né? Foi laboratório, Foz de Cascavel. E olha onde foi ser um laboratório, logo e a gente, na sequência, deu um ano depois, um colega de Porto Alegre: escuta, vocês estão fazendo isso aí, eu quero aqui também. Eu falei: quero aqui também, espera um pouquinho, né? Quero aqui também, então eu tô, né? Fui para Porto Alegre e abrimos em Porto Alegre, né? Então, nesses 3 lugares, onde eu fui mapeando e desenhando o nosso manual, né? Aí, como eu não tinha o conhecimento do franchising profundamente, eu contratei a maior empresa do país, que ainda é hoje, né? Que é a Bittencourt Franchising, que é uma empresa nacional e internacional, e contratei ela para fazer a formatação do nosso negócio, que é a parte do plano de negócios, manuais e a parte da modelagem de expansão. Com essa empresa nós ficamos até 2007, né? Foram 2 anos aí de trabalho, né? Para fazer com que isso ficasse em pé. E a partir dali, finalizado em 2007, nós começamos em 2008, nos associamos à Associação Brasileira de Franquias, a ABF, e ali nós começamos então, a 2009 e 2010, a começar a divulgar, assim, timidamente na nossa região, fomos abrindo algumas clínicas, né? E depois começar a ampliar para o mercado. Isso fez com que a gente fosse tendo envergadura nacional. Hoje nós estamos em 9 estados, né? 9 estados consolidados. E nesse volume de clínicas a gente transpôs a ponte. E a gente, em 2010, 11, começou a abrir clínica no Paraguai, né? Nós temos hoje no Paraguai 13 clínicas, né? E a gente tem um planejamento até o final do ano de chegar em 30 clínicas no Paraguai. Então, sem dúvida, vai ser a maior rede do país hoje, e que a gente tem assim a tranquilidade que a marca Ortoplan, que está migrando para a Odonto Latina, né? E aí a gente pode falar um pouquinho disso depois, né? Que é uma marca internacional nossa, para que a gente conseguisse trazer esse senso de especialidades, né? Então, a marca Ortoplan, ela leva muito para a ortodontia, né? E a gente sabe que o mercado mudou muito, né, dos últimos 20 anos, e traz muito mais consistência você ter a mudança de marca. Nesse branding, foi contratada uma empresa de Campinas, Ultra Mega Blaster, em branding de marcas, né? E ela fez esse estudo no mercado durante 18 meses e trouxe para a gente essa conscientização e esta marca. E ali a gente começou então uma migração, né, de marcas, sendo que a marca Ortoplan ela virou um selo de qualidade. Então, um selo de qualidade porque é a metodologia que nós desenvolvemos, né? Então, dentro das clínicas Odonto Latina, a marca Ortoplan ela vai ser o selo de qualidade, né, o controle de qualidade, o ISO para esta clínica, né? Então, continua nesse processo, né,
tudo. E mais uma vez, o conhecimento, o estudo, a busca do estudo foi o momento que foi o divisor de águas de sair da cadeira e ficar como só empresário e empreendedor e fazer a coisa crescer. Mais uma vez pautado aí na busca de conhecimento, né, doutor Faisal? Né? Eu tenho 53 anos, não parece, viu, gente? Mas eu tenho. Aos 45 anos, eu e meu sócio, ou seja, 2016, nós se reunimos e tomamos a decisão, né, que eu vou tirar o jaleco. Então, eu vou pendurar meu jaleco branco e vou ser só empresário. Então, a partir dali, né, eu fui me desconectando. Óbvio, não é simples e você se desconectar de uma história de vida, numa coisa, né, e para mim não foi simples, né. Durante um ano eu passei muito mal, assim, em relação a você parar de atender, né, porque sempre estava no meu DNA, né. Então, assim, eu era o cara que abria a porta, só até hoje, quando eu chego eu abro a porta, eu limpo a frente, eu gosto do negócio mesmo, né. E a gente tomou essa decisão para que a gente pudesse subir de nível profissional no nosso modelo de negócio, né. E ali, então, foi esse acordo com ele para que eu, então, pendurasse o jaleco e ele continuasse na área clínica desenvolvendo. E aí foi o que deu, né? É o que tá se desenvolvendo, né? Sucesso e tudo mais. Da sua formação até hoje, são 28 anos. 28 anos formado, 28 anos trabalhando na cadeira, buscando muito conhecimento, se aprimorando. E nesses 28 anos, muita coisa mudou. Muita coisa. A tecnologia veio, né? Não só na parte dos produtos usados, mas em todos os sentidos. Marketing, até o formato. Vocês nasceram dentro de uma ortodontia, onde eram os aparelhos. Hoje a odontologia realmente é implante, é lente de contato, também é aparelho invisível, é a harmonização facial, que todo mundo quer ter um sorriso bonito. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, você que está aí nos ouvindo, o dente até te rejuvenesce. Sem dúvida. Né? Tem gente que vai lá, harmoniza o rosto, faz não sei o quê, puxa o cabelo, faz não sei o quê, e não tá bom. Vai no dentista que eu te garanto que vai dar um up, você vai ver a mudança. Mas a pergunta é a seguinte, de toda essa mudança, de tudo isso que o senhor viu e acompanhou, porque o senhor esteve na cadeira, agora está como só empreendedor, o que mais lhe chama a atenção e o que mais lhe choca dentro de tudo isso? Dizer, olha, isso está acontecendo. Se fosse no meu tempo isso, meu Deus. Primeiro, a parte dos componentes dentro dos produtos, né? Então, a nanotecnologia aplicada nas resinas e nos componentes é algo surreal, né? Então, quem estuda e conhece profundamente um material dentário, né? Ele sabe o quanto que se mudou, né? O que tem dentro de cada produto, né? As pessoas, põe resininha branquinha, putz, né? Soubesse que tem de ciência atrás daquilo, né? Então, quanto assim, estudo. ultra avançado. A segunda coisa, não tem como falar uma só, tá? A segunda coisa é a parte de imagem, né? A parte de imagem, hoje os scanners, né? Os scanners de última geração, que você não precisa mais moldar o paciente, você faz ali o escaneamento, né, como se você estivesse escovando os dentes, entre aspas, uma canetinha, né? Que uma passa canetinha, nos você dentes. passa, você faz o escaneamento, já vai para o laboratório, ele já aprova, já vai para uma máquina automatizada, já começa a fazer a peça. Então é tudo uma loucura, né? Uma coisa que a gente demorava 15, 20 dias para fazer, você consegue fazer de um dia para o outro, assim, trabalhos de alto nível, né? E com o paciente vendo, por exemplo, o escaneamento, né? Tem uma tela lá na frente, você vê tudinho. Totalmente, não tem como, né? E a gente faz com ele uma coisa assim que é surreal, né? Que é o mock-up muitas vezes. Você quer fazer uma lente de contato, né? Você não sabe como vai ficar. Pô, você vai investir 20, 30 mil reais em um negócio, você não sabe como é que vai ficar, que esquisito, né? Eu sei. Existe uma peça que chama mock-up. E isso a gente faz até de cortesia para o paciente que vai avançar no tratamento, que é a entrega do serviço, só que provisória. É só para aquele momento. A gente manda para o laboratório, fresa lá, faz o produto certinho, né? E traz para você colocar. Você coloca. Aí você olha para o espelho, né?
Pô, vai ficar isso? Meu Putz, Deus. né? Você fica louco, né? Então eu quero. Tem paciente que quer ir embora com aquilo. Me deixa com isso até ficar pronto, né? Não dá certo, né? Não volta mais. Não. Ele cola lá com o Super Bond e não volta mais, né? Vai que. Então, E o capaz de engolir esse ainda esse mockup, negócio, ele facilita né? a entrega, né? Porque você Sim. gerenciou uma expectativa que ele tinha Sim. e sem dúvida o que vai entregar vai ser acima daquilo. Nós estamos Isso falando de aí um não provisório, é, né? e ainda a gente vai cuidar da sua gengiva, vai arrumar aqui, vai arrumar ali, calma aí que vai ficar muito Isso. melhor do que isso aí. E fora a revolução dos implantes, né? Sim. Os implantes é algo à parte, né? O aparelho é uma coisa que nós vamos conversar, mas o implante é algo à parte. O que evoluiu o implante, né? Nos últimos 20 anos, assim, é uma revolução tremenda, né? Tem implantes outros que são feitos em impressora 3D. Imagina, implante dental feito em impressora 3D, a última geração que está aparecendo. São com micro fragmentos de metal que ele vai se formando. Então, porque tem partes da mandíbula, da maxila, que os implantes normais não vão servir, não vão. Aí você tem que fazer uma coisa muito customizada, né? Então isso já existe hoje, a tecnologia é para muito poucos, né? É uma tecnologia cara, Sim. mas que logo logo vai estar no mercado. Né? Vai estar mais acessível, Exatamente, como vai estar tudo, mais porque, acessível. eu, como eu falei, são 28 da sua formação. Um aparelho, como o senhor falou, custava Sim. um carro, Sim. era um carro popular, Uhum. e hoje se tornou aí uma mensalidade que Sim. dá para você pagar Sem e, dúvida. né, e todo mundo cuida e aí, bem do e sorriso. aí entra os aparelhos invisíveis, né? Que é a última revolução de ortodontia. São os alinhadores invisíveis, né? Que é o aparelho que você não enxerga, né? Que você faz o tratamento com mais distância das manutenções. O paciente ele auxilia nas trocas de placas e isso faz com que tenha mais conforto. Então, por exemplo, para você que trabalha com a imagem, com a fala, né, é o ideal hoje, né? Sim. E a gente sabe que isso é acessível hoje para todo mundo, porque ele tem ali dentro do modelo desse tratamento várias formas de você poder autofinanciar o negócio, né? Então, o que era surreal no mercado há 3, 4 anos atrás, hoje já é possível. Né? E nós temos uma marca própria desse alinhador. Sim. Nós desenvolvemos tecnologia, meu sócio desenvolveu toda a parte científica do aparelho, testes e tudo, clínicos, né? E a gente trouxe então para o mercado uma marca própria desse alinhador para que a gente pudesse tratar na rede. Doutor Faisal, se essa tecnologia, tudo isso que tem hoje, a internet, a facilidade de conhecimento, de divulgação do seu trabalho, né, de gestão, se hoje aquele menino lá atrás fosse formado hoje, ou tudo isso existisse lá atrás, o senhor acha que o senhor teria chegado onde o senhor chegou? Olha, pergunta difícil. Não ia ter graça. Né? Não ia ter graça, não ia ter o aprendizado que eu tive, né? Então, o que me sustenta hoje nessa base sólida é o conhecimento. O conhecimento. Né? E às vezes que eu errei, né? Eu nunca esqueço, mas as pessoas brincam comigo, você tem cabeça de elefante, você não esquece de nada. Eu não esqueço, porque se eu errei, eu não posso errar de novo, né? E isso é o que eu falei, hábito, né? Sim. O hábito, eu tenho um hábito de planejar o meu negócio a cada 3, 4 meses. Então, ontem até eu estava colando papel na parede lá, porque eu vou replanejar de novo. O Brasil é esquisito, um país esquisito, um país difícil. Sim, né? de país difícil. Muitas mudanças. Né? Eu já passei por 5 crises, né, como empresário. Né? E dessas 5 crises você aprende a lidar. Tanto que quando começou a pandemia, eu já sabia tecnicamente o que fazer. Né? Tivemos poucos impactos. Tá? E a gente sabe que muita gente foi à bancarrota, quebrou, dificuldades e tal, por falta de conhecimento e habilidade. E a gente, dentro da rede, né, das clínicas, a gente trouxe um programa de recuperação e manutenção do negócio para todos os franqueados. Então, assim, tecnicamente ninguém teve impacto. Pelo contrário, alguns até cresceram. Olha só, nesse momento. porque é o momento que a gente pensava Isso. assim, que as pessoas naquele momento de pandemia não iam investir o quê? Na publicidade, não iam investir aonde? Em beleza e muito menos cuidar do dente. Vamos se esconder dentro de casa porque vamos economizar. E não foi assim, né? Ao contrário, teve outras metodologias criadas para que superasse isso. Né? Sim. E quem não estava atento... Isso, quem se recolheu muito, né? Sim. Quem se recolheu muito entrou no monstro, né? Sim. Desse problema, que foi criado realmente um monstro geral. Claro que existia o problema, claro que teve tudo que aconteceu, mas ele tinha que seguir a vida. Nós tínhamos que seguir em frente, Sim. né? E ali, quem soube discernir, eu gosto de falar muito que é o quanto de poder mental a pessoa tem, de discernir as coisas, né? Que é o equilíbrio e a consciência, né? Quanto mais o estado consciente você tem, mais você consegue discernir o quanto de aquilo está impactando. Pera um pouquinho, não é tudo isso. Né? É igual você escutar uma notícia, né? O quanto você vai dar atenção para ela ou não.
Se você se envolver na notícia, você foi, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Perfeito. Para quem está ligando o rádio agora, para quem está entrando no carro para ir trabalhar, quem, né, está ligando o seu carro agora, o seu rádio agora, a gente está aqui com o Dr. Faisal, numa entrevista gostosa, falando de empreendedorismo, falando de como motivar você que é empreendedor, seja da área da saúde ou não, e a gente vê que a pauta aqui é realmente muito conhecimento, buscar, estudar, como o doutor falou, põe a bunda na cadeira e vai estudar, não tem jeito, não vem, caiu uma ideia, fui dormir, tive um sonho maravilhoso e agora eu vou colocar e vou fazer. E tem as feridas de ter feito errado, aprendizado, faz parte. Dr. Faisal, hoje quantas clínicas vocês têm e quantas pessoas vocês atenderam desde o início até hoje como franquias? Nós temos uma rede de mais de 60 clínicas ativas, entre abertos e contratos para abertura. Inclusive, vamos inaugurar na Vila C agora, dia 27. Na Vila nova, C. Fico Vila super C. feliz vendo isso, porque é a descentralização indo para os bairros, os nossos bairros com um poder econômico interessante, fomentando a economia nessa região. Exatamente. Eu sou apaixonado pela cidade, né? Sou suspeito aí. E a gente, nesse processo dos 28 anos que você colocou como pergunta, né? Refaz de novo para mim. Eu viajei na Vila C aqui. Não, eu falei em relação a quantas franquias e quantas pessoas que foram atendidas. É o número que eu estava buscando aqui. 2 milhões de pessoas atendidas, né, na rede. Né? Então, a gente tem como controlar isso. Tem um sistema, né, que gera... São clientes atendidos, né, que sentiram o procedimento, ou seja, trataram, né? Fora os outros que vêm, não tratam e tal, né? Então, procedimentos atendidos, 2 milhões de pessoas, e eu posso, assim, tranquilamente falar com você, não temos nenhum problema. Se você entrar hoje lá eu quero que as pessoas façam isso depois, está no Reclame Aqui e outros lugares, onde qualifica a empresa hoje, né? Nas estrelas das empresas lá, que dão o Google como exemplo, como score. Então, são referências hoje, a gente faz pesquisas diárias de NPS, né? Que é o medidor lá de satisfação nas clínicas, né? Então, isso faz com que a gente tenha, assim, um alto padrão de qualidade controlado, né? Por isso que a gente trabalha hoje dentro da nossa rede com um sistema integrado digital, onde todos os nossos franqueados podem ter informações dos outros franqueados daquilo que ele precisa. Então, a gente tem uma revista interna nossa, onde qualifica e entrega informação. Né? O nosso departamento de marketing tem uma agência digital dentro da nossa franqueadora, né? O escritório aqui em Foz, e isso faz com que a gente consiga manter permanentemente qualificado o franqueado. A gente tem uma universidade odontolatina, a gente chama de escola odontolatina, né? E essa escola, ela tem lá centenas de cursos e tutores, né? Mentores e tutores para fazer a qualificação, seja da zeladora, seja da recepcionista, seja do dentista, seja do franqueado, do gerente, né? Ou do vendedor, e isso faz com que a gente mantenha essa equalização de qualidade. Claro que às vezes erramos, às vezes demitimos, às vezes fazemos uma contratação que não foi tão boa, né? Mas é o desafio de qualquer empreendedor. Sim, perfeito. E isso mantém coesa uma empresa, né? Desde da entrada até o término, que é a hora que a pessoa senta lá na cadeira, faz o seu tratamento, passa pelo comercial, passa pelo financeiro e o marketing que também impacta as pessoas. Manter padrão de qualidade não é fácil, tá? Isso para qualquer um, né? E eu visito como hábito uma franqueadora grande por ano. Então, eu já fui no Habib's, já fui no McDonald's, já fui em várias, né? Na Influx, né? Então, várias franqueadoras grandes. E ali eu vou aprendendo como eles controlam uma rede grande, né? Então, isso é muito interessante, né? Dentro dessa dica, eu quero falar com o cara que tem uma cadeira. Aquele dentista que está sozinho lá, né? Ou aquele que vai abrir, aquele estudante que saiu, né? Eu vou dar uma dica assim que vale ouro, hein? Tem cursos hoje de graça para você começar a aprender sobre empreendedorismo, sobre como trabalhar o dinheiro, como você fazer o seu planejamento estratégico, né? E eu vou dar um exemplo para vocês simples, que é o Sebrae, né? O Sebrae tem um programa, não sei se vocês conhecem, chama Empretec, né? É um programa assim fantástico, tá? Fantástico para você se inserir e você conseguir montar o teu modelo de negócio, tua clínica ali. E você vai sair com uma envergadura totalmente diferente. Fora outros cursos que tem aí.
Esse do Empretec não é de graça, mas é um custo-benefício muito baixo mesmo, né? Vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena o investimento. É investimento, né? Exatamente, né? E tem muita gente boa entregando conteúdo bom na internet, né? É uma questão de realmente buscar. Garimpar, que tem coisa boa, né? E buscar referência, né? Eu vim falar com a Clau, né? Eu fui lá no LinkedIn da Clau, eu fui no Instagram da Clau, né? Ai, misericórdia. Com quem que eu... Isso é uma lição de casa, né? Lição de casa. Tem que conhecer um pouco. Pô, eu tenho que olhar ali, a Clau, tá legal. Então tá, agora eu vou falar com a Clau. É o mínimo, né? Então, assim, isso é estar preparado, né? Então, se a gente não está preparado, você fica refém de coisas que você pode não dominar ou também pode ter problemas, né? Sim. E é isso o cliente, ele percebe em você, né? A gente tem uma máxima em marketing de vendas que fala assim, aos 3 segundos que o cara abriu a porta, né? Ele já decidiu se ele vai ficar com você ou não. Tá? Aos 3 segundos. Aos então, 3 segundos. Isso é pesquisa, tá? Alguns livros falam 4, outros falam 3. Então, aos 3 segundos que o cliente entrou naquela empresa, ele já está escaneando e mapeando se ele está num ambiente que lhe agrada ou não. Ele toma a primeira decisão. Eu vou olhar a mercadoria. É tudo intrínseco, né? Tudo neuronal. E isso faz com que, neste momento, você tenha que ter uma boa recepção, uma boa recepcionista, um cheiro legal. A gente trabalha muito com as percepções olfativas, auditivas e visuais, né? Então, e auditivas. Isso faz com que cada ambiente nosso ele tenha esse estímulo. Então, isso é tecnologia, né? Não estamos inventando nada. Então, você faz com que isso o cliente perceba. E ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, você estimula essas sensibilidades nele, né, esses setores, Sim. E ele passa a entrar num ambiente agradável. É igual quando você vai, por exemplo, tem uma loja no shopping que vende cama, mesa e banho lá, que é linda a loja, né? Você passa o cheiro, uau! Pô, você quer ficar ali, cara, né? Aquilo lá te chama, né? Te chama para você entrar. Às vezes você não sabe o que quer fazer lá, mas você entra. Então, isso é legal. E tem um cheiro maravilhoso. Como diz um amigo meu, que eu não vou contar o nome, ele diz assim, cheiro de rico, Cláudio. Cheiro Rapaz, de rico, não fala isso. Mas é bonito. Né? Mas todo mundo... mundo... percepção, né? Mas todo mundo quer isso, né? Exato, As pessoas... exato. Então, as pessoas dizem que se busca muito a beleza. Eu já vou a contramão disso. Eu digo, não é beleza. Eu acho que você quer um lugar bom. Confortável para você. Confortável, você quer se sentir bem. Você quer... Porque todo mundo quer o lindo, né? Ninguém vai no dentista lá hoje, principalmente nos dias de hoje. Antigamente, no meu tempo, a gente ia no dentista com dor de dente. Hoje, não. A gente vai lá e diz assim, doutor... E ainda tem a pachorra de levar umas fotos e dizer assim, quero essa aqui. Eu quero ficar assim. Aí o dentista olha pra você e pensa, misericórdia, então nasce de novo. Não, mas ninguém vai chegar lá e falar, eu quero um clareamento mais ou menos. Não, eu quero brancão. Quero passar Vanish no dente. Sabe aquele produto de lavar roupa branca? Eu digo, gente, eu passei Vanish nos dentes, me respeita. Eu quero Angelina Jolie, eu quero isso aqui, ó. E aí chega todo o desafio, né, da gente trazer a ciência de novo, né? Então, pra você ter uma noção, a gente tem um estudo fotográfico na clínica. O paciente chega, é feito um book fotográfico inicial, é feita uma simulação do que pode ou não pode se fazer também para você. Você tem limitações, né? Sim. O corpo ele tem limitações e por isso que você vê algumas deformações faciais nas pessoas. Eles exageram muito, né? Isso faz com que o profissional que não é tão qualificado, não tem boa fé, ele faça o que o paciente quer. E não é assim. Né? Eu não vou fazer o que você quer. Você não vai perder o paciente, né? Sim, eu vou fazer o que é possível. Isso aqui é o seu limite biológico, né? Se você não souber colocar essa régua de limite biológico, virou um problema, né? Você virou um profissional que está saindo da linha. E aí, isso são as coisas que estragam algumas coisas na área, né? E nos levam a ter problemas, né? Sim. Isso faz com que os pacientes, às vezes, não quer fazer, eu vou em outro. Fazer, né? Vai lá, fica com a cara de fofão, vai lá, fica com aqueles dentes horríveis, tem gente que parece que tem 300 dentes dentro da boca, muito branco, também não fica legal, enfim, tudo é uma medida e equilíbrio. Doutor Faisal, são 8h59, mas eu não vou encerrar antes da gente falar. Eu quero que o senhor conte para nossa audiência, porque eu sei que tem um livro que está ali, ó, no forninho, tá saindo o que tem nesse livro e o senhor vai prometer. Eu vou fazer isso no ar já para constranger, para depois me dizer que... Vou fazer no ar o pedido. Traga esse livro para a gente e venha contar dele aqui em primeira mão para nós. Tá prometido. Tá prometido.
Bom, o livro é uma Chupa obra... concorrência. É uma obra que eu venho já há 10 anos visualizando ela, né? E quando eu falo visualizando, eu começo a coletar insights, né? Insights. Uhum. E eu estou nesses 10 anos coletando insights para 3 livros, né? Para um, né? Então, 3 é uma livros. tríade que eu vou escrever, né? Uma trilogia? Então, e virado no empreendedorismo, né? Focado naquilo que eu sei fazer, né? E que eu gosto de fazer. Então, o primeiro livro ali é sobre marketing de relacionamento, né? Então, profundamente aquilo que eu acredito. Marketing de relacionamento. Isso, e o que eu faço, né? Vai chamar o ouro, né? Então, Como? o O ouro. marketing de relacionamento, né? Então, esse livro, assim, meus 3 filhos já leram, minha esposa já leu, gostaram demais, são suspeitos, mas assim, Pronto. leram tic-tac, rapidinho, né? Então, já está aprovado em casa, né? Então já tem audiência, né? Pronto. Já tenho 4 curtidas. Se a família curtiu, então tá certo. E agora esse livro, ele vai trazer assim a vida real, tá? É papo real, não tem nada de científico. Claro, tem muita profundidade, Sim. mas é linguagem corporativa, linguagem fácil, linguagem para um acadêmico ler, para um empresário que tem lá o seu carrinho de algodão doce, para um empresário que tem lá sua loja de calçado, para o industrial, para qualquer nível. É para qualquer área que empreende. Você empreendeu, seja você PM ou G. Sim, não interessa, É porque isso. ele fala de pessoas, né? Ele fala do marketing de relacionamento, como lidar com isso, como ter profundidade com isso, como você gerar uma maior conexão. A maior palavra valiosa nesse livro é a conexão. Como que você gera uma conexão poderosa com as pessoas naquele momento que você está com ela. Igual nós estamos aqui hoje, né? Se a gente não tivesse conteúdo, não tivesse relacionamento bom nisso que nós estamos fazendo, a gente não evoluiria na conversa. Não. Você já tinha cortado, né? Você tinha parado o bate-papo. Esse cara é vazio, né? E isso faz com que a gente busque entregar isso, né? E igual eu falei para o meu sócio, eu vou entregar o que eu realmente gosto de fazer. E eu gosto de entregar tudo que eu conheço porque eu acredito na ação e reação e na reverberação do universo. Eu acredito, né? Se você entrega 1, você recebe 10, né? Então, nisso que eu faço, eu não economizo em palavras. Eu gosto de falar o que eu sei fazer para quem pergunta e entrego tudo, né? Então, eu não fico, esconde um pouquinho, não fala ali para concorrência. Para mim, cara, isso não funciona, né? Então, a gente tem que contribuir e vai reverberar para você, né? Eu acredito em Deus, né? Então, para mim, Deus está no comando e isso faz com que a gente tenha, assim, muita tranquilidade. O que eu posso fazer pelo outro, né, será feito, né? E a gente segue em frente. O livro vai estar aí, se Deus quiser, final de agosto, né? Já está na impressão. Já temos um encontro marcado, então. Já está na impressão, né? E eu vou fazer alguns lançamentos. Eu vou fazer lançamento aqui em Foz, vou fazer em São Paulo, Curitiba, Assunção e Portugal. Então ele vai sair em espanhol e português. Olha só, que coisa boa. O conhecimento sendo repassado. Isso que é o importante. Quando o conhecimento vem e fica só numa pessoa, aí não é conhecimento, né? Aí só o mundo girando em torno do umbigo, aí não dá. Tem que realmente repassar esse conhecimento. E para encerrar, eu quero dizer para o senhor que foi um grande prazer conversar, bater esse papo, deixar aqui os microfones, né, à sua disposição. A gente tem muitos outros assuntos para falar. Hoje, realmente, dentro do programa, a gente se dispôs só a falar de empreendedorismo, mas eu gostaria muito que o senhor retornasse aqui para a gente falar um pouco da cidade. Dr. Faisal, para quem está nos ouvindo, foi presidente da ACIF por 3 vezes. 3 gestões. 3 uma do conselho e 2 de diretoria. 2 diretoria e pegou a fase da pandemia, e eu tenho muita coisa para conversar sobre isso. Fora o prédio, né? Isso, fora o prédio maravilhoso, então realmente tem muita coisa, e ainda tem sobre o turismo religioso, né? É super interessante. Então, ainda ficou muita coisa para a gente conversar. Aqui nesse programa a gente ia falar mesmo de empreendedorismo. Quero dizer que é um grande prazer. A gente sempre aprende muito. E deixar o convite para o senhor retornar mais vezes. Obrigado, Cláudio. Obrigado a toda a equipe aqui da Rádio Clube, ao seu programa, né, de saúde e medicina. Falei certo? Sim. Né? Então, fica aqui o meu agradecimento em nome do meu sócio, meu nome, de toda a nossa família Ortoplan. A gente é muita gente, né? Então a gente traz hoje mais de 500 empregos no país, a gente gera mais de 200 dentistas, a gente tem hoje uma rede muito consolidada internacional
e faz com que a gente tenha assim uma responsabilidade muito grande com a sociedade e com as pessoas que vivem para o nosso negócio, né? Eu gosto de tratar todo mundo muito carinhosamente, porque eles fazem parte deste processo, né, que chama Ortoplan-Odontolatina. E será uma honra estar aqui para poder apresentar o livro, poder lançar em primeira mão com vocês aqui. Já está confirmado e estou à disposição. De quem quiser, me manda aí no meu Instagram, dr.faisal.ismail. Estou à disposição para quem quiser tirar dúvida e perguntar alguma coisa também. E sobre os livros, né, eu sempre lanço os livros que eu estou lendo, né, no meu Instagram. Quem quiser dica, tá tudo lá, tá? Mais uma vez o seu Instagram, Dr. Faisal, por favor. dr.faisal com S só, .ismail. Pronto, e quem não pegou pode pedir pra gente aqui na Rádio Clube, a gente manda também o link do Instagram do doutor. E fora o Instagram, mais algum lugar ele encontra? Tem palestra, quem quer uma palestra e tal, já está fazendo? Então, no site do livro vai ter tudo isso, tá? Então, perfeito. Então, a gente deixa para o Dr. Faisal voltar com o livro e a gente fala mais sobre isso também. Legal. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado. E foi isso, o nosso bate-papo então foi com o Dr. Faisal Ismail, né, que veio a brilhantar a nossa manhã, gerador de emprego, de rendas para a nossa cidade e que fez muitas coisas acontecer e que faz ainda muita coisa acontecer em nossa cidade. Para você que esteve em nossa companhia, não conseguiu assistir ou pegar a entrevista na íntegra, por favor, vai depois lá para o nosso Facebook ou também para o nosso YouTube, portal nosso aqui também da Rádio Clube, que você vai encontrar esse programa na íntegra. Muito obrigada pela sua companhia, o desejo de um final de semana excelente e lembre-se sempre que a fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Fiquem com Deus. Tchau.